Bom dia, pessoal. Para final de ano aí eu preparei essa aula sobre cirurgia com finalidade ortodôntica. Na verdade, vou falar sobre tracionamento dentário, tá? É uma aula que eu dividi em duas etapas. Nessa primeira etapa vamos falar de indicações, de etiologia, de planejamento. E na segunda etapa, na segunda parte, aí sim falaremos sobre a técnica, tá? Sobre o tracionamento. Sejam todos bem-vindos aí ao canal do YouTube. Então vocês vejam aqui, ó, que além do tracionamento nós temos outras cirurgias com finalidades ortodônticas. As extrações de terceiros molares, de pré-molares, de extranumerários, tá? A própria instalação de mini implantes, mini placas, dos próprios implantes ósseo-integrados são cirurgias com finalidade ortodôntica. Muitas vezes nós podemos usar desses artifícios para ajudar na movimentação dentária. A frenectomia lingual, labial, dentro da sua indicação, fique bem claro, dentro da sua indicação, tem uma finalidade ortodôntica também. E lógico, o foco dessa palestra, dessa aula, como vocês querem chamar, de hoje, que é o dito tracionamento dentário. O que eu gosto de diferenciar, porque o tracionamento, quem fará é o ortodontista. Nós, como cirurgiões, vamos criar meios para que esse tracionamento ocorra com sucesso, tá? Então, eu divido essa técnica em erupção livre e a colagem do dispositivo, tá? Então, eu vou mostrar na próxima parte, tá? Essas técnicas de erupção livre, onde nós removemos a causa da retenção dentária, para que o dente possa fazer uma erupção espontânea, tá? E a técnica de colagem, seja botão ortodôntico, correntinha, tela, qual seja o dispositivo para que o ortodontista possa realizar esse tracionamento. Então aqui eu tenho dois exemplos para mostrar para vocês. Vou abrir aqui a canetinha. Nessa primeira imagem, onde é preservada essa ponte óssea para que não tenhamos defeitos no futuro, então é feita a colagem de um botão ortodôntico amarrado a um fio de aço e esse dente, então esse 13 será tracionado via alvéolo, tá? E nessas imagens inferiores, um exemplo de erupção livre. Então esse rapaz, ele tinha vários dentes extranumerários e após a remoção com anestesia geral, ambiente hospitalar, fiz a remoção de todos esses, removi esse 35 aqui também, pela posição que estava, e nós obtivemos esta situação, tá, de erupção espontânea dos premolares. Então, removida a causa, erupção livre ou espontânea. Em apresentações passadas, eu já defini com vocês o que é um dente retido. Tá? É um conceito do professor Clóvis Marzola, em que ele define que esses dentes retidos, e vou ler aqui, vou fazer dele as minhas palavras, são aqueles que, uma vez chegada a época normal, em que se deveriam erupcionar, os dentes ficam encerrados parcial ou totalmente no interior do osso, com manutenção ou não da integridade do folículo pericoronário, né? O saco pericoronário. Então, assim, o importante é que dente retido é aquele que, no momento da erupção, não se fez. Por qual a causa, qual a etiologia, isso a gente tem que definir, né? Mas ele é considerado um dente retido apenas quando, passado o seu momento cronológico de erupção, isso não aconteceu. Beleza? Então esse é o conceito de dente retido. O objetivo de uma colagem ou de uma erupção espontânea. Nós queremos que
pensando como profissionais da área de saúde. Nós temos uma oclusão adequada, que o paciente volte a mastigar adequadamente e que a fala, a fonação, esteja tranquila. Pensando do lado do paciente, o que eu vejo na clínica, o paciente que quer fazer um tracionamento, vou chamar de tracionamento, mas vocês entenderam que o tracionamento é o ortodontista quem faz. Nós damos meios para que ele execute o tracionamento. O paciente pensa em estética. Porque eu não tenho dente aqui, eu preciso do dente na posição. Né? Então, são dois objetivos bem claros. O objetivo profissional, envolvendo oclusão, mastigação e fonação, e o objetivo estético. E nós, dentro de um planejamento, temos que ter isso bem em mente. A gente começa esse nosso planejamento, além da queixa principal do paciente, com a avaliação clínica, o exame clínico. Então, nessa primeira imagem, nós, num primeiro momento, o paciente nos procurou para remoção dos terceiros molares. E com uma radiografia panorâmica, já foi observado, né, clinicamente, e daí solicitado esse exame por imagem, a presença do dente 33. Então, aqui, em exame clínico e por imagem. Não estou falando para vocês que eu vou tracionar ou vou colar no dispositivo nesse dente. Existem critérios para definir se a chance é boa ou não é. Simplesmente o dente está retido, vamos tracionar. Não, não funciona. Então, é necessário um planejamento. Seguir critérios que nos indiquem a chance de sucesso. Em cima disso, que nós vamos definir a técnica mais adequada. Tá? Mas no primeiro momento, exame clínico e por imagem. Seja em uma imagem panorâmica, a gente vai ver ali periapical, tomografia, enfim. Tá? Primeiro passo. Né? Então aqui também, no exame clínico, a presença de um dente ainda descido, 5, 6, 7, 80 aí, 4. Né? E na primeira imagem, a panorâmica, esse dentinho, o 44, ainda retido, porque já deveria ter sido feita a sua erupção, não o fez. Então é dente retido. Nossos exames por imagem, né? A panorâmica, ninguém abre mão de panorâmica. Em algumas situações, a teleradiografia, e essa nos mostra um incisivo central completamente invertido e com a sua parte mais incisal na espinha nasal anterior. Né? Então, estou falando de exames, não estou falando de planejamento. Tá? Então, na maxila, a gente pode pedir panorâmica, a perfil, a Clark. Na mandíbula, nós podemos pedir também a panorâmica, uma radiografia oclusal ajuda a realizar a técnica de Clark. Eu fiz muita técnica de Clark. Hoje, nós todos evoluímos, é lógico, e em determinadas situações nós não podemos abrir mão da tomografia computadorizada. É imprescindível, muitas vezes, esse exame para nós localizarmos o dente, para nós realizarmos um excelente planejamento, para nós planejarmos e avaliarmos benefícios dessa colagem. Muito bem, aqui é um exemplo clássico, né, da técnica de Clark, onde eu realizava uma radiografia ortorradial, uma periapical, e uma disto, ou uma mesioangular. Nesse caso, fiz uma orto e uma disto, e uma vez que esse dente retido ele se distanciou do ponto inicial que eu determinei, eu sabia que esse dente estava por palatino. Então, a minha intervenção, meu acesso é palatino. Tá? Então, técnica de Clark. Tem muita gente que desconhece essa técnica hoje, mas que confesso que me ajudou muito. E a panorâmica, mas a panorâmica não me diz se esse canino, o 23, está vestibularizado ou palatinizado, tá?
Então, com a tomografia, opa, esse 23 está por palatino. Então, minha intervenção será intrasulcular por palatino, para ter acesso a essa coroa. E aí, depois de um determinado tempo, a gente não vai discutir e abordar isso agora, a gente tem esse dentinho já em posição, devolvendo a estética, a mastigação, a fonética. E aí está então a tomografia, né? Uma visão multiplanar nos demais cortes, onde nós observamos aqui a coroa desse dente 23 por palatino. Então é lógico que o meu acesso ao procedimento cirúrgico será por palatino. Incisões palatinas apenas intrasulculares. Então eu faço um acesso, e aí eu posso planejar 2 dentes anteriores, 2 dentes posteriores, depende da profundidade, da altura que esse dente esteja, vem aqui ao caso, mas meu acesso precisa ser palatino. Não posso acessar vestibular esse dente, eu nunca vou ter acesso a ele. Nós temos raízes por vestibular dos demais dentes. Okay? Falando rapidamente sobre etiologia, né? Então, a principal etiologia, a principal causa da retenção dentária é a falta de espaço no arco, né? E normalmente ocorrem por quê? Porque os caninos são os últimos a fazer erupção na arcada superior, e aí quando é a vez desses dentes erupcionarem, já todo mundo ocupou seu espaçozinho, então falta espaço muitas vezes, e aí nós temos a presença desse dente retido. Presença de dentes supranumerários ou extranumerários, como vocês queiram chamar e definir, né? Também ocupando espaço e promovendo a retenção desses dentes, né, em diferentes locais da arcada dentária. Algumas síndromes, Gorlin-Goltz, Gardner, a literatura também traz pacientes com amelogênese imperfeita, existe uma associação dessa patologia com a retenção dentária. A gente pode também falar sobre as fissuras labiopalatais, né? Sejam parciais ou totais, mas que geram essa retenção dentária na linha da fissura ou próximas a ela. Traumas, tá? Então, o paciente aqui estava, tadinho, empinando pipa, tropeçou, caiu, fez uma lesão em mento e intrusões dentárias, né? E lesões osteolíticas. Tá? Então, eu estou trazendo aqui um caso para vocês, depois a gente até pode abordar essa situação aqui. Ó. Uma pacientinha que procurou o colega, o ortodontista, o pediatra, o odontopediatra. Ah, minha filha tem os dentinhos de leite ainda e outro lado já estão todos bonitinhos. E aqui, o que, que houve? Então, um exame por imagem nos mostrou essas duas retenções, que o histopatológico foi de ceratocisto. Eu, confesso, imaginava ser um cisto dentígero e fiquei muito surpreso quando o diagnóstico foi de ceratocisto. Tá? Numa outra oportunidade eu trago esse caso finalizado. Né? Não é da noite para o dia, não são 2, 3, 6 meses que nós vamos resolver essa situação. Temos que acompanhar. Muito bem. Eu diria o seguinte, esse slide, essa imagem, esses critérios são a chave para o sucesso do tracionamento. Você entendendo esses critérios e adotando esses critérios com bom senso, você terá grande chance de sucesso. Junto, lógico, com a técnica adequada, né? Mas tão importante quanto a técnica é o entendimento desses critérios para você definir vai dar certo, tem uma boa chance de dar certo ou não. Eu falo para todos os pacientes ou responsáveis em que vão se submeter a um procedimento cirúrgico para colagem de dispositivo, e que é uma tentativa.
A partir desses critérios, a minha tentativa tem uma chance de sucesso maior ou menor. Mas eu nunca garanto que teremos sucesso. A partir desses critérios, nós definimos a chance de sucesso. Mas tem que ficar claro, pacientes responsáveis e ortodontista, que é uma tentativa. Esse dente deveria estar na posição e a fisiologia não cooperou, não colaborou. Nós vamos tentar, então, devolver esse dente à posição, devolvendo estética, mastigação e tudo aquilo que a gente já viu, né? Então, primeiro critério, grau de retenção. Então, nós vimos nos slides passados um incisivo que estava com a incisal na espinha nasal superior e totalmente invertido. Qual que é o grau de retenção daquele dente? Enorme. Será que a chance é boa de a gente conseguir trazer aquele dente para a posição correta? Nesse exemplo aqui, esse premolar numa horizontal, nos ápices dos demais dentes, próximos a seio maxilar, a chance, o grau de retenção é muito elevado. Aquele canino que eu também mostrei para vocês, o 33, quase cruzando linha média, abaixo dos ápices, num paciente adulto. Para eu realizar a técnica de tracionamento, de colagem, é muito mais fácil, muitas vezes, do que a exodontia. Mas não é por isso que eu vou definir o meu plano de tratamento. Eu tenho que seguir esses critérios. Então, primeiro, grau de retenção do paciente. Segundo, idade do paciente. Quanto mais novo, maior a chance de sucesso. É fato. Pacientes com mais de 30, 35, 40 anos dificulta o tracionamento. Não impede, não impossibilita e não inviabiliza, mas dificulta. Quanto mais novo for o paciente, quanto mais cedo for diagnosticada a retenção, maior a chance de sucesso. Terceiro, estágio de formação radicular. Se o ápice desses dentes retidos estiverem abertos, ainda não completamente fechados, melhor. Lógico, ápices abertos, pacientes mais novos. Espaço no arco. Ah, professor, aqui tem espaço no arco. E esse tecido manteve a distância mesodistal necessária. Então, vamos tracionar. Calma. A gente tem que colocar tudo numa balança, verificar quais os pesos. Espaço no arco muitas vezes é perdido, mas os ortodontistas conseguem fazer movimentações e criando um espaço. Pacientes adultos, às vezes, já perderam esse espaço, não vão realizar ortodontia. Então, a gente tem que avaliar esse espaço, se existe esse espaço mesodistal para a inserção desse dente que está retido. As dilacerações exageradas, curvaturas, em que viabilizam a tração. Então, mais uma vez, se ainda os ápices estiverem abertos, não vão ter dilacerações. O paciente vai ser mais novo. E a retenção talvez não seja tão grande. Claro, é o posicionamento. Dentes que estão completamente fora de uma posição favorável. Tá? Então, por favor, gravem bem esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 critérios. A chave para o sucesso são esses critérios. Então, vou passar aqui alguns exemplos para vocês. Tudo bem? Então, uma criança, tá? Fazendo erupção ainda de premolares, genesia de incisivos laterais superiores, ápices abertos ainda desse canino, uma imagem osteolítica envolvendo a coroa. É uma criança, o ápice está aberto, não tem dilaceração. Mas, outro lado, olha o grau de retenção, olha a posição dentária. Espaço no arco, aquele premolar que erupcionou, praticamente fechou o espaço. Então, vou dizer, a partir dos critérios, conversa com os pais, conversa com o ortodontista e definimos o plano de tratamento.
esse canino, eu fiz a remoção desse canino, por esses critérios adotados. A chance de sucesso era pequena, do meu ponto de vista, a partir dos critérios que eu defini. Então, nós fizemos a remoção, eu fiz a remoção desse 33. Já nessa panorâmica aqui, os dentes 13 e 23, em posições diferentes, já num paciente já mais, lá já tem erupção dos segundos molares, são 14, 15 anos, né? Ápices fechados, pouco espaço mesodistal, curvatura, mas uma posição favorável, né? Esse, principalmente o 13, vertical, não estão tão, o grau de retenção não é tão grande. Então, esses 13 e 23, eu fiz a colagem e obtive sucesso. Já nessa imagem de tomografia, o dente 11, completamente fora de uma posição favorável. A idade é favorável? É, mas grau de retenção, posição, espaço no arco, que inviabilizou o meu planejamento para tração. Então, o dente que vai para exodontia. Foi para a exodontia, né, na verdade. Dente 13, olha como é complicado isso daqui. Olha a perda óssea significativa que já existia na distal do 12. Sem espaço, paciente com 18, 20 anos fazendo erupção de terceiros molares. Se eu faço a extração desse 13, eu perco essa parede óssea total do 12 e boa parte do 14. Então, um planejamento que envolveu também um periodontista. O ortodontista conseguiu abrir um espaço aqui, nós fizemos a tração desse dente e junto com o dente nós conseguimos trazer esse nível ósseo. Essa outra situação ainda está em tratamento, né? Estamos acompanhando junto ao ortodontista. Ela nos procurou tardiamente, quando já havia boa parte de reabsorção de 12 e 22. Tá? Então, um prognóstico um pouquinho mais complicado. A família está ciente de que é uma tentativa, de que esses 12 e 22 talvez necessitarão de tratamentos adicionais, como endodontia, porque mesmo já diagnosticada a retenção, o ortodontista demorou a solicitar uma avaliação com o cirurgião, ele foi acompanhando e aí gerou todo esse contexto aí, né? Além desses critérios técnicos, grau de retenção, idade, estágio, espaço de elastização e posicionamento dentário, nós temos que ver qual é a queixa do paciente do responsável e qual a sua condição socioeconômica e cultural. Então, nós vivemos aí num país em que não acredito que esse seja um procedimento caro pelo benefício que ele traz ao paciente, porém, a condição socioeconômica ainda é um dilema, ainda é um impacto em que muitas vezes os pais, por mais que entendam a situação da presença, por exemplo, de um canino, da importância desse canino para a oclusão, para a estética facial e tudo, muitas vezes a condição socioeconômica é considerada como um fator primordial. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, termos essa conversa com os nossos pais responsáveis e pacientes, ortodontista, esclarecendo essa situação e podendo ajudá-los, né? Então, aqui, ó, para fechar esse nosso planejamento, então nós fizemos o diagnóstico clínico e por imagem, nós identificamos a causa
nós definimos a partir dos critérios o prognóstico favorável ou não. E aí, para a técnica cirúrgica, nós temos que ter as considerações anatômicas, eu não abordei aqui, mas é seio maxilar, forame incisivo, forame mentoniano, arcada dentária, posição. Então, as considerações anatômicas têm que ser avaliadas. As técnicas cirúrgicas, eu estou habilitado, eu sei fazer, eu domino a técnica, né? É claro que quais as consequências se eu realizar o tracionamento ou deixar de realizar para evidenciar uma exodontia. As sequelas, a gente viu ali, reabsorções, aparecimento de lesões. E para a próxima etapa, então, a gente trabalhar as técnicas, o material. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Quem curtiu, dá um like e se inscreve lá no canal. Nos próximos dias aí pretendo então trazer para vocês as técnicas cirúrgicas para as colagens de dispositivos com finalidade de tracionamento, com finalidade ortodôntica. Fiquem bem.